Você já imaginou o que faria se fosse surpreendido por uma ameaça real? Sem tempo para reagir, sem armas, apenas você e seu instinto. Existe um sistema de combate tão eficiente que foi desenvolvido nas sombras das guerras e hoje é usado por militares, agentes especiais e pessoas comuns para sobreviver em situações extremas. Estou falando do American Combatives, e hoje você vai descobrir como técnicas simples, mas devastadoras, podem ser a linha entre a vida e a morte. Fique até o final, porque o que vou revelar aqui não é ensinado em academias comuns. Seja bem-vindo, você está no mundo marcial. Era uma noite gélida de 1944, nas profundezas de uma floresta francesa ocupada. Um comando aliado da OSS, o precursor da CIA, se arrastava na escuridão, sua missão, sabotar uma instalação nazista. Quando a patrulha inimiga os surpreendeu, não houve tempo para recarregar. O confronto foi silencioso, brutal e decisivo. Facas reluziram brevemente sob a lua, corpos caíram sem um único ruído. Os sobreviventes não eram apenas soldados, eram praticantes de um sistema tão letal que seus instrutores o chamavam de a ciência da violência eficiente. Este sistema era o Combatives, e sua história é uma das mais fascinantes e pouco contadas da Segunda Guerra Mundial. Tudo começou muito longe da Europa, nos cortiços perigosos de Xangai nas décadas de 1920 e 30. Lá, um jovem inglês chamado William Fairbairn serviu como oficial da polícia municipal. Em uma cidade onde sequestros, assassinatos e guerras de gangues eram rotina, Fairbairn aprendeu da maneira mais difícil que técnicas de dojo não funcionavam nas ruas. Ele estudou boxe, jiu-jitsu e lutas de faca com mestres chineses e japoneses, mas sempre com um foco: sobrevivência real. Fairbairn criou seu próprio sistema, Defendu, que enfatizava ataques aos olhos, à garganta, às virilhas e às articulações. Golpes simples, diretos e devastadores. Quando a guerra eclodiu, os britânicos recrutaram Fairbairn para treinar comandos e agentes secretos. Seu pupilo mais famoso, Rex Applegate, um oficial americano de olhar firme e mente brilhante. Applegate não apenas aprendeu com Fairbairn, ele evoluiu o sistema. Enquanto Fairbairn era tático, Applegate era psicológico. Ele estudou como humanos reagiam sob estresse extremo, como o medo paralisava ou liberava adrenalina. Seu livro, Kill or Get Killed, tornou-se a bíblia do combate corpo a corpo militar. Mas o verdadeiro teste aconteceu no campo de batalha. Agentes de comandos treinados por Fairbairn e Applegate operaram na França, na Noruega, no norte da África. Eles não lutavam por pontos ou faixas, lutavam para completar a missão e voltar vivos. Um relato de um agente da OSS na França registra: ele desarmou o soldado alemão, torceu sua faca na direção do pescoço e silenciou-o em menos de 3 segundos. Não foi bonito. Foi eficiente. Com o fim da guerra, porém, esse conhecimento quase desapareceu. As forças armadas preferiram focar em tecnologia, tanques, aviões, mísseis. O combate corpo a corpo tornou-se quase um mito. Até que John Kerry, um fuzileiro naval que havia enfrentado a guerra de guerrilhas no Vietnã, redescobriu os manuais empoeirados de Fairbairn e Applegate. Kerry percebeu que aquelas técnicas não eram obsoletas, eram atemporais. Em 1992, ele fundou a American Combatives, com um princípio claro: adaptar a eficiência brutal da Segunda Guerra para os perigos modernos. Kerry não parou nos militares. Treinou o FBI, SWAT, e até a polícia de Honolulu. Seu método: treinar sob estresse, para que sob estresse, você se lembre. Seus alunos praticavam em ambientes escuros, com múltiplos agressores, cansados e sob pressão psicológica. Mas a maior evolução veio com o sargento Matt Larsen, no Fort Benning, Geórgia. Em 2000, ele criou o Modern Army Combatives Program, MACP, que tornou o treinamento de combate padrão para todo soldado americano. Larsen entendeu que não bastava saber golpes, era preciso criar instinto. Seus soldados praticavam exercícios repetitivos até que os movimentos se tornassem tão naturais quanto respirar. E o mais incrível: esse conhecimento agora está disponível para civis. Programas como Homeland Heroes usam as mesmas técnicas para ajudar pessoas comuns a se defenderem, e até mesmo para tratar PTSD em veteranos.
Porque o Combatíveis não é apenas sobre violência, é sobre controle, confiança e autoconsciência. Os princípios são os mesmos de Ferber em Xangai. Simplicidade, técnicas que funcionam sob adrenalina. Eficiência, mínimo esforço, máximo impacto. Adaptabilidade, use o que funciona, descarte o resto. Hoje, quando um policial desarma um agressor, quando um soldado sobrevive a uma emboscada, ou quando uma mulher escapa de um assalto, eles podem estar usando um pedaço dessa história. Uma história que começou nas ruas de Xangai, foi testada nas trincheiras da Europa e agora salva vidas nas cidades modernas. Essa é a herança do American Combatives. Não é sobre glorificar a violência, é sobre entender a realidade do conflito e estar preparado para enfrentá-lo. O American Combatives é um sistema de combate desenvolvido para situações de alto risco, baseado em princípios de eficiência e sobrevivência. Suas técnicas são estruturadas em torno de movimentos instintivos, controle corporal e neutralização rápida de ameaças. Os princípios técnicos são: controle de articulações e desarmamento. As técnicas de controle articular focam na manipulação de pulsos, cotovelos e ombros para restringir o movimento de um agressor. O desarmamento é realizado por meio de alavancas simples que exploram a biomecânica natural do corpo, priorizando a retirada de armas brancas ou de fogo com movimentos curtos e diretos. Golpes de impacto curto. Golpes com a palma e cotoveladas são preferidos em vez de socos tradicionais, pois reduzem o risco de fraturas nas mãos e maximizam o impacto em áreas vulneráveis, como o nariz, queixo ou plexo solar. Esses golpes são aplicados em trajetórias lineares ou angulares, gerando força a partir do movimento do corpo e não apenas dos braços. Defesa contra agressões em espaços confinados. Técnicas de clinch e controle corporal são empregadas para neutralizar ameaças em ambientes restritos, como corredores ou veículos. Incluem imobilizações contra paredes, uso do peso corporal para dominar o adversário e transições rápidas para posições de finalização. Neutralização de ameaças com armamentos. O sistema enfatiza a defesa contra facas e armas de fogo por meio de movimentos que redirecionam a linha de ataque, controlam o braço armado e criam oportunidades para desarmar ou incapacitar o agressor. As técnicas evitam bloqueios complexos, priorizando respostas adaptativas ao contexto. Quedas e imobilizações no solo. Quedas são executadas com foco na segurança do operador, minimizando o impacto corporal. As imobilizações no solo buscam controlar o adversário rapidamente, utilizando pressionamentos articulares ou estrangulamentos, sempre com a possibilidade de transição para outras técnicas caso necessário. Consciência situacional e prevenção. Além das técnicas físicas, o treinamento inclui desenvolvimento de awareness situacional, avaliação de riscos e tomada de decisão sob pressão. Ensina-se a evitar conflitos sempre que possível, mas responder com precisão quando necessário. Princípios comuns a todas as técnicas. Economia de movimento. Nenhum gesto é desperdiçado. Adaptabilidade. Técnicas aplicáveis em múltiplos cenários. Simplicidade. Prioriza respostas instintivas sobre sequências memorizadas. Eficiência sobre estresse. Funcionam mesmo sob alto estresse fisiológico. Este sistema é continuamente atualizado com base em experiências de campo, mantendo-se fiel ao seu propósito original, proporcionar ferramentas realistas para sobrevivência em situações críticas. Essas técnicas não são sobre violência gratuita, são sobre sobrevivência, confiança e controle. O American Combatives nasceu do campo de batalha, mas sua essência é universal: estar preparado para o pior, esperando pelo melhor. Se este conteúdo fez você pensar diferente sobre autodefesa, deixe um like, inscreva-se no canal e comente. Lembre-se, o conhecimento é sua melhor arma. Até o próximo vídeo.